Paz do Senhor, boa noite a quem está aí já chegando para mais essa live de oração. Paz do Senhor, você conquistador de vitória, você também que não congrega conosco, mas acompanha as lives de oração da igreja. Paz do Senhor, que Deus abençoe já a sua vida. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que Deus abençoe os seus. Amém? Aleluia. Nós vamos estar orando para dar início a essa live. Senhor Deus, queremos te louvar, te agradecer. Queremos consagrar esse momento a ti. Quantas coisas, quantos afazeres a gente se propõe a fazer no nosso dia, mas estamos aqui tirando esse momento de oração, de consagrar esse tempo que é pouco, mas um tempo que eu creio que vai ser produtivo para a nossa vida, porque vamos estar em conexão contigo, em oração a ti, vamos estar em oração com um único propósito diante de ti, Senhor, e vamos também ouvir algo, a tua palavra, algo que o Senhor tenha a plantar na semente do nosso coração. Então eu quero louvar o teu nome, te agradecer, te pedir que o Senhor toque nos corações, te pedir que não sejam as minhas palavras, mas que sejam, Senhor, as tuas palavras. Te pedir, Senhor, que haja uma liberdade de expressão contigo, de conexão com o céu, Senhor, para que possamos ter esse momento mais proveitoso na tua presença. Talvez alguém que esteja entrando para assistir essa live, Senhor, talvez não tenha tido tempo de orar ainda, de dobrar os seus joelhos, ou de voltar o seu coração para ti. Às vezes é filho, é marido, são tantas coisas, trabalho em casa. Mas, Senhor, que nessa tarde, nesse início de noite, esse momento, Senhor, nós conseguimos tocar o teu coração com corações sinceros diante de ti, Senhor. Que venhamos rasgar, Senhor, o véu mais uma vez nesta noite e adentrarmos na tua presença com total dependência de ti, humilhados diante de ti, reconhecendo quem tu és, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. E por isso, Senhor, nós queremos te devolver a nossa vida em forma de consagração a ti. Em retribuição, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem sido para nós, em nós. Eu quero louvar o teu nome, mais uma vez, por esse dia e por este momento, Senhor. Que toda dispersão neste momento venha cair por terra e que venhamos estar em uma só conexão com o céu, Pai. Para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço no poder do teu nome poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vou colocar meu óculos aqui. Se você tiver acesso à Bíblia, não sei se você está no trabalho, se você está em casa, se você está em algum afazer, mas se você tiver acesso à sua Bíblia, você abra em Gênesis capítulo 1. Muito fácil de achar, né? Gênesis capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao 3. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Aleluia. O texto diz assim: no começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse: haja luz, e a luz começou a existir. Eu vou ler até aqui, mas eu creio que você conhece muito bem esse capítulo. Esse capítulo é muito conhecido e vai narrar de uma maneira resumida a criação. Por que eu digo que é de uma maneira resumida? Imagina Deus criando, né, a atmosfera, os gases, o oxigênio, os átomos. Imagina, você consegue imaginar Deus criando o ser humano, né, as veias, as artérias,
bactérias, os órgãos, é tanto detalhe. Se você pegar e ler toda a continuação desse capítulo, é tanto detalhe, que quando a gente termina de ler esse capítulo 1 de Gênesis, que é chamado, né, a criação de todas as coisas, a gente vê que é um resumo da criação, porque existe tanto detalhe naquilo que Deus faz, existe tanto detalhe naquilo que Deus se propõe a fazer. E aí a gente vai ver durante o capítulo todo o desenrolar desse resumo da criação. E a gente vai ver Deus criando, né, as águas, Deus criando os céus, Deus criando a terra, a vegetação, Deus criando os mares, Deus criando os céus, Deus criando os animais do mar, Deus criando os animais dos céus, Deus criando os animais terrestres, Deus criando o homem. E é tão lindo observar como Deus faz isso de uma maneira orquestrada e coerente e com propósito. Porque você não vê Deus criando os peixes, né? Você não vê Deus criando os animais da água sem antes ter criado o mar. Você não vê Deus criando os céus, os animais, dos céus, sem que antes Deus tenha criado os céus. Você não vê Deus criando os animais sem que antes Deus crie a provisão de alimento para esses animais. Então, tudo que Deus faz, nesse processo que Deus vai fazendo um dia após outro, e Deus cria algo ainda mais lindo. Mas que eu quero me ater aqui, e essa palavra é simplesmente para que no final vai ser uma live de oração, então o intuito é que a gente venha orar junto, mas essa palavra vai nos direcionar a orar com propósito. E eu queria que você prestasse muita atenção nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, porque eu vou ler mais uma vez, vai dizer assim, ó, no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio. Então, quando Deus vai iniciar o primeiro dia da criação, existia um cenário. Deus se depara com um cenário, né? Deus cria, né, os céus e a terra. Mas esse cenário de céus e terra, antes que as coisas começassem ao desenrolar da criação, começasse a ser desenvolvido, esse céu e terra que a Bíblia diz que foi criada no princípio, que nós não sabemos quando foi esse princípio, mas já havia isso, esse cenário, como diz a palavra aqui no versículo 2, era um vazio, sem forma, sem vida. Esse era o cenário antes do primeiro dia de criação. Este era o cenário. E aí, olha que coisa linda que eu queria que você se despertasse para isso. Eu estava lendo esse texto essa semana e o meu coração vibrou com essa palavra. Parece algo simples, mas a palavra de Deus é como uma flecha nos nossos corações. E assim eu creio que vai ser na sua vida também. Então, esse cenário era de uma terra vazia, sem forma, sem vida. E aí, no versículo 3, diz que, então, Deus, contemplando esse cenário, dessa terra vazia, sem forma e sem vida, Deus diz, então, haja luz. E o texto vai continuar dizendo que assim foi. Deus declarou, haja luz e houve luz. Eu fiquei pensando assim, durante muitos anos, durante muito tempo, eu lia esse haja luz de Deus, né? Como se fosse essa luz que faz a separação hoje para nós de dia e noite, né? A maior referência na Terra que nós temos hoje de luz, né? O astro mais importante é o Sol, que faz essa demarcação de tempo entre dia e noite e que clareia, que ilumina, que tem uma dimensão, né? A sua luz pode iluminar tantos e tantos e tantos milhares, né, de lugares. Então eu sempre li esse haja luz como se fosse essa luz do sol vindo sobre esta terra antes criada e que tinha esse cenário de sequidão, de vazio. Mas aí eu fui lendo essa semana esse texto e no decorrer dos dias eu percebi que no dia 4 da criação, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Mas eu li esse texto e sempre
achei que esse haja luz de Deus fosse a luz do sol, trazendo vida. A terra seca, escura, sem vida. E no decorrer do texto eu me deparo que no dia 4, da criação, é nesse dia que então Deus cria o sol, a lua e as estrelas. E aí eu fiquei perguntando, meu Deus, mas que luz é essa? Que foi o start, que foi o interruptor para que todas essas coisas novas acontecessem, para que esse cenário de trevas, para que esse cenário de escuridão, para que esse cenário de sequidão que era a terra se tornasse algo tão lindo. Quando nós terminamos o capítulo da criação, a gente vê que tudo que Deus fez é muito bom e o próprio Deus declara isso. E o texto vai dizer, tendo feito todas as coisas, viu Deus que era bom. E eu fiquei me perguntando, mas que luz é essa? Que adentra este lugar de sequidão. Você não precisa abrir agora, mas se você quiser ler depois, anote a referência. E aí eu fui ler lá em Apocalipse 22:5. Diz assim, eu vou ler aqui para você. Ali diz assim, Apocalipse 22:5. Ali não haverá mais noite e nem precisarão de luz, nem de candelabros, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E lá em 1 João 1,5 diz assim, a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz e não há nele escuridão. E quando eu li esses textos, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Então você consegue entender agora que esse haja luz que Deus diz é a própria luz de Deus. Quando nós lemos esse versículo, essa referência de Apocalipse 22:5 que eu acabei de ler aqui, é Deus se revelando como a própria luz. Né? Após o juízo final, a luz de Deus brilhará sobre os seus. A luz de Deus brilhará sobre os justos. E lá em 1 João 5, como nós lemos aqui, o texto diz, Deus é luz. Então, voltando ao versículo 1 de Gênesis 1, esse cenário de sequidão, escuridão, de vazio, foi tomado pela luz de Deus. E eu fiquei pensando que coisa linda é essa. Porque eu olho para a minha vida e vejo hoje, e não tem como a gente não trazer referência do momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo momentos, sim, difíceis, momentos desafiadores para muitos. São desafios que aparecem no trabalho, são desafios que aparecem dentro de casa, na família, são desafios que aparecem de várias maneiras na saúde. É tanta incerteza, é tanta insegurança, e não tem como a gente não trazer esse texto para o momento que estamos vivendo, porque quando eu li e entendi que o start, aquilo que a prioridade, aquilo que de primeira coisa o Senhor lançou sobre aquele cenário foi a própria luz dele, eu olhei para a minha vida e falei, Senhor, olha esse cenário aqui. Senhor, olha essa situação aqui. Senhor, olha essa área da minha vida que foi atingida. Senhor, olha essa área da minha vida que está desse jeito. E eu comecei a orar e comecei a interceder, crendo que a luz de Deus muda o cenário. Eu não sei sobre o cenário da sua vida. Eu imagino que todos nós temos desafios a enfrentar nesse tempo. Todos nós temos desafios. Fomos desafiados a, de alguma maneira, nos reinventar, a, de alguma maneira, recorrer a outros recursos. Mas, independente do cenário que você esteja vivendo hoje, eu quero declarar para a sua vida, eu quero te dar essa injeção de ânimo, eu quero te dar essa injeção de fé sobre o seu coração em declarar que a luz de Deus muda qualquer cenário. A luz de Deus muda qualquer cenário. E nós vamos orar neste propósito. Nós vamos orar em cima disso. Nós vamos orar, eu vou orar num todo, mas eu queria que você em específico colocasse para Deus nesse momento de oração
as tuas situações. Colocasse para Deus os teus medos, aquilo que tem afligido o seu coração. São tantas notícias ruins, são tantas notícias que nos trazem insegurança, são tantas notícias que nos trazem medo. Oh, mas nós estamos firmes sobre a palavra do Senhor, que nos garante que Deus é luz e que a luz de Deus, essa luz poderosa, muda qualquer cenário. A luz de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus muda qualquer cenário. Então nós vamos clamar por essa presença, nós vamos clamar por essa luz nesse momento, crendo no poder desse Deus poderoso, desse Deus da criação, desse Deus que fez tudo nos detalhes, com tanta perfeição, com tanto zelo, cuidando de cada detalhe. E eu creio que talvez ao terminarmos de orar, talvez a gente com os olhos físicos, a gente ainda não consiga contemplar a luz de Deus já trabalhando, já operando. Mas creia e saiba que se o seu coração entende neste momento e você clama nesta hora para que a luz de Deus invada a tua vida, creia que este é o princípio de todas as coisas. Creia que um novo tempo, e eu quero profetizar para você, porque há pelo menos uma certeza quando nós passamos por um momento de crise. É que toda crise tem um fim. E toda crise tem um propósito. E esse tempo vai se findar, eu creio. Eu creio que nós vamos superar esse momento. E eu já profetizo sobre a sua vida, porque é o que eu creio, que vão vir coisas novas e um tempo extraordinário para a sua vida. Depois que nós vencermos tudo isso. E nesse tempo, onde as coisas começam a florescer na sua vida, onde o bom de Deus, porque é tão lindo quando a gente vai lendo sobre a criação e a cada dia Deus vê que é bom. E a cada dia, ao final de cada dia, Deus declara que é bom. Ao final de cada dia, Deus declara que é bom. E ao terminar tudo, Deus diz que é maravilhoso, é muito bom. É o resultado da luz de Deus nas nossas vidas. Então, eu quero te convidar, onde você estiver agora, a fechar os seus olhos ou simplesmente voltar o seu coração para o Senhor. E nós vamos orar neste momento. Clamar por essa luz de Deus em nossos corações. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra nos traz vida, nos traz ânimo. Eu creio que corações desesperados, eu creio que corações tomados pela ansiedade, eu creio que corações tomados pelo desespero, eu creio que corações tomados pelo medo estão sendo agora, Senhor, inundados pela tua luz, estão sendo alcançados, pela tua luz, Senhor, essa luz que traz vida, essa luz que é o princípio de todas as coisas, essa luz que é o aval, que é o carimbo de que vem coisa boa, de que há um novo tempo, de que há esperança, de que há um propósito bom, de que coisas melhores estão por vir. Senhor, essa é a chancela na vida daqueles que creem em Ti. É a Tua luz. E eu quero declarar e profetizar a Tua luz na vida de cada um dos meus irmãos que assistem essa live agora, Senhor. Eu quero profetizar a Tua luz sobre as casas e famílias representadas aqui, Senhor. A Tua presença, a Tua luz alcançando e trazendo, Senhor, aonde havia trevas, aonde havia medo, desespero, escuridão, Senhor, sensação de não haver saída, a Tua luz vem para trazer nova todas as coisas. Oh, Senhor, em casamentos eu profetizo a Tua luz, em relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, eu profetizo a Tua luz. Eu profetizo a Tua luz iluminando e trazendo clareza de Deus. Trazendo clara todas as coisas. Tocando, Senhor, a nossa visão. Para que a gente possa contemplar o propósito. Não para que a gente contemple os problemas que acontecem no decorrer do caminho. Mas que os nossos olhos venham estar firmados em Ti. Assim como diz a Tua palavra, com os olhos fixos em Cristo, prossigo para o alvo.
Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa hora, Senhor, para que sejamos alcançados por essa luz. E para que, Senhor, saiamos diferentes, esperançosos, Senhor, na Tua presença. Porque a Tua palavra nos garante, Pai, que a Tua palavra em nossos corações é como uma semente, Senhor. E que os nossos corações, nesse momento, sejam como uma terra fértil, Senhor. E eu já posso contemplar pelos olhos da fé, produzindo, germinando esperança, alegria, mesmo em meio à tristeza, júbilo, mesmo em meio à dor. Oh, Senhor, essa é a certeza que nos motiva, Senhor, a clamar, a nos prostrar diante da Tua presença e clamar pela Tua luz invadindo todas as áreas da nossa vida, porque nós temos entendido que o Senhor não faz nada pela metade, ou o Senhor não faz nada, Senhor, sem visão. Tudo que o Senhor faz é lindo, é perfeito, é muito bom, é coerente e tem propósito. Então eu creio, Senhor, que a Tua luz não está só invadindo a área financeira, não está só invadindo a área espiritual. Senhor, quantos corações desanimados, quanta gente que não sabe mais o que é fechar a porta do quarto e ter um momento de devocional contigo. Esse tempo de crise tem roubado de nós até mesmo, Senhor, a frequência, a constância na Tua presença. Mas eu creio que a Tua luz está trazendo aos nossos corações esse fervor, esse desejo de viver para Ti, esse desejo de se achegar a Ti, para que a gente possa ter conhecimento daquilo que o Senhor ainda quer fazer no meio de nós. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela certeza que habita no meu coração, Senhor, de que a Tua luz já está mudando cenários no nosso meio, para a glória do Teu nome, para que hajam testemunhos de fé e para que sejamos fortalecidos a cada dia pela Tua palavra. Assim eu oro, Senhor. Assim eu coloco essa oração diante de Ti, no Teu altar, Senhor. Coloco crendo, coloco acreditando, coloco com fervor no meu coração de quem foi impactada por essa luz de Deus. Meu Deus, quando eu li esse texto, eu me vi tão sufocada de tantas coisas e quando eu percebi isso, eu senti a Tua luz trazendo leveza, tirando todo o fardo pesado, trazendo um fardo leve. Daqueles que sabem que tem um dono, daqueles que sabem que há um Deus que cuida e que zela pela Sua palavra para fazer cumprir. Oh, Senhor, assim nós cremos, assim nós profetizamos e assim nós adoramos o Seu nome. Glorificamos a Ti por essa certeza. Glorificamos a Ti porque não merecemos. Glorificamos a Ti porque se eu olhar para a minha vida, Senhor, eu vou chegar à conclusão de que eu não mereço. Tamanha graça, tamanha misericórdia. Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas ainda assim, se eu olhar mais uma vez para a minha vida, eu vou perceber que o Senhor insiste com a Tua luz em mudar qualquer cenário ruim, escuro, difícil, desafiador que eu esteja vivendo. Senhor, esteja conosco. Mantenha a nossa fé firme em Ti. Mantenha o nosso coração aceso, a nossa fé acesa em Ti, Senhor. Crendo que Deus, como diz o texto que nós lemos, Deus é luz. Deus é a nossa luz. A luz fala sobre o clarear, sobre trazer clareza, sobre o desvendar. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor está derramando estratégias. Aquele que não estava conseguindo alcançar estratégias em Ti, já pode ver, já pode contemplar estratégias sendo derramadas, já pode contemplar um novo caminho. Oh, Senhor, não são atalhos, mas é o caminho que o Senhor tem traçado para nós. Espírito Santo de Deus, nós cremos na Tua palavra e profetizamos, Senhor, essa luz. Aonde esta live chegar, haverá luz de Deus mudando o cenário. Aonde essa live chegar, haverá luz de Deus mudando história, mudando o coração. Não há coração endurecido que resista à luz de Deus.
não há mente embaraçada ao ponto de resistir à luz de Deus. Assim nós cremos e selamos, e que haja aí na tua casa uma oração de concordância. E nós vamos dizer juntos, amém. E amém quer dizer assim seja. E nós selamos sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho. Nós selamos e profetizamos a luz de Deus mudando o cenário. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Assim nós cremos e louvamos ao nome do Senhor. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Não são as minhas palavras. É algo tão simples. Um texto tão simples. Mas é algo que cria em nós uma esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque a luz de Deus habita em mim, eu posso crer no amanhã. Não precisa mais haver desespero nem choro. Eu sei em quem eu tenho crido. E que possa ser assim na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E não permita que esse tempo de crise, que esse tempo difícil, de tantas preocupações, não permita que a tua mente deixe de estar atenta à presença do Senhor. Busque durante o seu dia a ter um momento a sós com Deus, porque a cada vez mais que você se aproximar dessa luz, mais alcance essa luz terá sobre todas as áreas da sua vida. Quanto mais próximo eu estou do sol, por exemplo, mais ele tem alcance sobre mim. E assim é a luz de Deus. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais a luz de Deus alcança todas as áreas da minha vida. Possa ser assim na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estaremos aqui. Amanhã não temos live, mas no sábado amanhã não temos live, mas no domingo, pela manhã, às 9 horas, nós teremos Escola Bíblica Dominical. E à noite nós teremos um culto de louvor e adoração ao Senhor, às 7 horas. Então estejam atentos, vamos estar juntos neste momento, amém? Deus abençoe, saudade de todos os irmãos. Um abraço, sintam-se todos abraçados, um beijo, fica na paz.